Oi, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai começar a quarta aula, né, de Brasil Colônia, com a expansão colonial e a mineração. Eu acho que é importante a gente entender antes, como eu sempre falo, né, o que acontece, o contexto de Portugal e da Europa interfere muito no Brasil. Então, às vezes é muito importante a gente entender o que acontece lá para saber os reflexos que isso tem aqui, né, aqui no Brasil. Então, em 1580, a gente teve o fim da dinastia de Avis. Então, teve uma crise, né, na sucessão do trono de Portugal. E aí o rei da Espanha acabou tomando o rei de Portugal, também com o apoio da burguesia portuguesa, né? Então, houve a união das duas coroas, que foi entre 1580 a 1640. Foi esse período da união das duas coroas em que foi o rei da Espanha, era rei da Espanha e de Portugal, né? E aí, com essa união das duas coroas aqui na América, né, a gente teve uma violação do Tratado de Tordesilhas. Então, por parte dos portugueses, teve muita exploração dos territórios situados na região, né, na região da linha do tratado e para depois disso, né, então esse tratado ele meio que deixou de existir, assim, as pessoas não respeitavam mais. Além disso, com a união das duas coroas, né, começaram invasões holandesas, porque a Holanda e Portugal eles tinham um acordo de não invasão, e aí com a união dessas duas coroas, esse acordo ele deixou de existir também. Então a Holanda começou a invadir colônias portuguesas, como a costa africana e aqui na América, né? Então, eles invadiram a costa africana em 1595 e a cidade de Salvador em 1604. Foi criada também a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Que era essa companhia? Ela tinha o objetivo de ocupar as zonas de produção açucareira na América Portuguesa e controlar o suprimento de escravos. Então, eles queriam os escravos e as produções açucareiras portuguesas, né? Então, era uma companhia que tinha esse objetivo. E aí, eles, por conta disso, eles invadiram a costa africana, né? E aqui a América também. E aí, em 1624, teve a ocupação de Salvador. Então, os holandeses, eles se estabeleceram em Salvador. E em 1630 teve a invasão de Pernambuco com a conquista de Olinda. Em Pernambuco, a gente teve, entre 1630 e 37, teve uma guerra de resistência, né, das populações locais com os holandeses. Então, foi um pouco difícil deles se estabelecerem aqui, mas em 1637, o Maurício de Nassau, ele tomou o governo, né, ele assumiu o governo de Pernambuco. Ele é um holandês, né, e ele tinha intenção de estabelecer um contato, né, com as populações locais. Então teve uma relativa paz, né, dos holandeses com os colonos portugueses por conta do governo dele, né. Ele era um pouco mais tolerante, assim, com algumas questões. E em 1644, ele voltou para a Holanda, e aí, entre 1645 e 54, teve a reconquista de Portugal, né? Então,
por diversos acontecimentos, inclusive lá na Europa, né, entre a Holanda e a Inglaterra, principalmente, eles tiveram alguns conflitos, e aí a Holanda acabou saindo do Brasil, né, e aí Portugal reconquistou os territórios que tinham sido invadidos pela Holanda. Aí aqui nesse mapa a gente consegue ver a invasão e o domínio holandês, né, no Nordeste, que foi onde eles se estabeleceram. Aí aqui essa região mais escura foi até 1637, e essa mais clarinha aqui foi de 1638 a 1654, aqui em Salvador também, e essa região do Maranhão, que foi São Luís também, né. Aí teve essa região de São Luís, ela também foi ocupada pelos franceses, né? E aí com essa ocupação, com esse domínio holandês e francês, né? O francês foi só mais naquela região mesmo, mas o holandês ele foi bem generalizado, né? Como a gente pode ver aqui, ele tomou grande parte das regiões principais, né? Que eram de Portugal. Então, com isso, os portugueses começaram a ficar um pouco receosos de perder o território, né? Então eles começaram a se adentrar no território para não perder o território, né? Para possíveis invasões. Então aconteceu essa colonização da periferia, né? Que é o que a gente chama para essas regiões que não eram o centro urbano e comercial, assim, do Brasil, né, que estava mais focado no litoral, que era mais povoado, e essas regiões do norte, do centro, centro-oeste, sudeste, essa região mais pro interior do território, ela não era muito povoada pelos portugueses, então eles começaram essa povoação, né. No norte, ela foi uma colonização mais lenta, teve uma integração econômica muito precária com o mercado europeu, então tinha essa dificuldade um pouco, né? Tinha muita influência indígena nessa região, e por conta disso teve muitos missionários jesuítas nessa região, né? O que dificultou um pouco essa colonização também, né? Porque essas missões jesuíticas, né, principalmente pelo padre Antônio Vieira, elas tinham o intuito de limitar os abusos contra os indígenas que eram feitos pelos colonos portugueses. E tinha muita escassez de moeda, né? Já tinha um pouco essa escassez em outras regiões, então no norte, principalmente porque era uma região mais periférica, né? E elas se baseavam principalmente pelas drogas do sertão, né? A economia era principalmente de drogas do sertão, da região amazônica, né? O Maranhão, ele se encontra nessa região, mas é importante diferenciar, né? O Maranhão da região da Amazônia, que é bem diferente. Então, no Maranhão, na Amazônia, na região da Amazônia eram as drogas do sertão, e no Maranhão ficou principalmente a produção do algodão, que até inclusive se expandiu pro Nordeste, né? Então, aqui nesse mapa a gente tem, só para a gente ter uma ideia assim, dessa expansão pro norte, né? Aqui toda essa região que foi começando a colonização, né, por conta dessas invasões que tiveram aqui. E aí o Sudeste também, que era uma região que era deixada um pouco de lado, né, mas a capitania de São Vicente, principalmente, ela tinha sua importância, mesmo não sendo uma grande importância, porque ela tinha a produção do açúcar, né,
mas tinha uma grande concorrência com o Nordeste, por conta de muitas coisas que a gente viu, inclusive na aula passada, né, que eu mencionei, do Nordeste, da localização do Nordeste, tanto em questão de solo e clima, quanto da localização geográfica mesmo, que está mais próxima da Europa, então é mais fácil de exportar os produtos, né? A produção do açúcar no Nordeste era muito maior do que em São Vicente, apesar de se ter essa capitania com a produção do açúcar, né? E outra questão também era a quantidade de índios que atraía os jesuítas, então tinha um pouco essa dificuldade também. E aí, com esses jesuítas, né, em 1554, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta fundaram a povoação de São Paulo. Então, São Paulo foi se povoando, né, e se tornando uma cidade. E aí, com isso, surgiu esse movimento As Bandeiras, né? O que foi esse movimento? Foram expedições paulistas pelo sertão. Então, eles saíram de São Paulo e foram para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná, principalmente, né? Tiveram outras regiões também, mas principalmente essas regiões. E isso contribuiu no processo de interiorização, que é aquele processo de expandir, né, o território português, o que era do domínio português, por conta daquela quebra com o Tratado de Tordesilhas, né? Então foi acontecendo esse processo de interiorização. E esse movimento das bandeiras, ele teve dois principais objetivos, que foi a escravização de indígenas e a busca por metais preciosos. Se tinha um conhecimento que tinha metais preciosos, né, havia um boato por ali de metais preciosos em algumas regiões ali mais para o interior do território, né? Então essas expedições das bandeiras foram atrás desses metais, mas foi também em busca de escravizar indígenas, porque com as invasões holandesas, lembra que eu falei que os holandeses eles queriam o controle dos escravos, né? Então eles acabaram dificultando um pouco esse processo de escravização dos portugueses e de trazer escravos africanos aqui para o Brasil. Então eles precisavam de alguma forma encontrar escravos. Eles foram escravizar os indígenas que eram do interior ali da região, né? Então, por conta dessa escassez de escravos que eles tinham. Muita gente exalta muito, né, esse movimento, as bandeiras e os bandeirantes. Tem até monumentos em São Paulo, né? Até teve um ato famoso aí, no último ato, né, na última manifestação que teve contra o governo Bolsonaro, tiveram alguns movimentos que queimaram a estátua do Borba Gato, né, que eu vou falar sobre ele mais pra frente, que ele foi um bandeirante. Então, tem um monumento também às bandeiras, que fica na cidade de São Paulo também. E então muitas pessoas idolatram muito, né? Falam que eles são os heróis, porque eles basicamente criaram, assim, né, o que é o território brasileiro hoje, né? E realmente, de fato, eles têm essa importância histórica, mas a gente precisa desmistificar essa idolatria, né? Esse movimento de transformar esses bandeirantes em heróis, porque eles não foram heróis, né? Eles estavam em busca do ouro que se tinha aqui no Brasil, e principalmente eles escravizavam as pessoas, né? Eles escravizavam indígenas, eles estavam em busca disso.
Então não foi um processo pacífico, assim, de interiorização, né, do Brasil, e teve esse processo de escravização, né, então é muito importante a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas falam que eles são nossos heróis, mas foi um movimento muito violento, né. Aí aqui nesse mapa a gente vê, nessas setas aqui, são para onde foram o movimento das bandeiras, né, então aqui para essa região do Mato Grosso, Goiás, né, até aqui para cima, que foi se interiorizando. Essa aqui é a linha de Tordesilhas, né, o meridiano de Tordesilhas, e foi quebrado, né, não respeitaram esse meridiano, então passaram para o lado de lá do meridiano de Tordesilhas. E em 1695 teve essa descoberta do ouro na região de Minas Gerais com esse Borba Gato, né, que foi esse caçador de esmeraldas, que era o que teve a estátua queimada, né, a estátua dele queimada. E ele foi um principal bandeirante aí, né, ele tinha até esse apelido de caçador de esmeraldas, porque ele teve esse movimento, assim, da descoberta do ouro, né, na região de Minas, e muita escravização indígena, né. Em 1730 foi a descoberta do diamante, mas que não teve muita importância econômica, né, era mais o ouro mesmo, mas é um momento importante também para a história, né. E tiveram algumas consequências dessa mineração, né, a primeira com a mineração, né, foi a primeira grande corrente migratória no Brasil. Então, muitos portugueses e europeus no geral, mas muitos portugueses queriam vir para cá e migrar para cá. Tanto que o governo português teve que adotar algumas medidas para impedir que viessem tantos portugueses para cá, porque senão ia acabar despovoando, né, Portugal, ia prejudicar muito a metrópole, né. E tiveram alguns prejuízos na economia açucareira também, porque como teve essa descoberta toda do ouro, né, e toda essa movimentação, e o ouro é muito valioso, né, então as pessoas queriam vir para essa região aqui, mais do interior do Brasil, para tentar, né, conseguir mais dinheiro. Então teve um deslocamento da população dessa região da economia açucareira, né, para cá, que acabou prejudicando o açúcar, e também o aumento do preço da mão de obra escrava, né. E em 1763 foi tão grande, né, esse movimento, que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, porque começou a ser a região de mais movimentação, com a população maior ali, concentrada naquela região, né, se tornou a região mais importante da colônia, então a capital acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro. E aí, sobre a administração portuguesa, né, porque tem muito ouro circulando aqui na colônia, e a colônia, ela serve para servir a metrópole, né, então os portugueses, eles tiveram que intervir de alguma forma para conseguir arrecadar algumas coisas sobre essa conquista, né, dos colonos aqui no Brasil, e tinham que contribuir para a metrópole de alguma forma. Então eles fizeram algumas arrecadações de tributos, né, aí tiveram duas formas, o quinto e a captação. Foram duas formas diferentes que eles faziam. O quinto era a quinta parte de todo o ouro extraído pertencia ao rei. Então, um quinto do ouro extraído, seja
de qualquer forma, né, em pó ou em pepitas de ouro, né, 1/5 dessa parte era destinado ao rei de Portugal. E a captação, que era um imposto cobrado por cabeça de escravo maior de 12 anos. Então, cada escravo maior de 12 anos era cobrado um imposto por eles, né? Teve também uma limitação, eles fizeram uma limitação na entrada da região das minas, que essa, inclusive, entra nesse que eu falei sobre eles implementar algumas medidas, né, para impedir muita imigração para cá. Essa limitação na entrada da região das minas foi uma dessas medidas que eles tomaram para ver se controlava um pouco, né, essa imigração de Portugal para cá e até da economia açucareira, né, de outras regiões, inclusive aqui do Brasil, para não povoar demais aqui e ficar em outras regiões sem ninguém, assim, né, e até a metrópole portuguesa. E fizeram também algumas juntas de julgamento, que eram algumas pessoas responsáveis por julgar algumas questões e fiscalizar a arrecadação do quinto, que era essa arrecadação de tributo, né? Então tinha uma pessoa que era responsável por fiscalizar essa arrecadação do quinto. E a sociedade das minas, né, ela era muito diversa, né? E tinha desde negociantes, advogados, padres e fazendeiros, né? A vida social era mais concentrada nas cidades, então por isso que se tinha mais essa diversificação, assim, de pessoas, né, nas cidades, então acabou movimentando bastante essa região. E os escravos, né, que se tinham bastante escravos e eles tinham um trabalho muito duro na mineração, inclusive a vida produtiva estimada de um escravo de Minas, né, era entre 7 e 12 anos. 7 a 12 anos. A vida produtiva do escravo de mina, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como era difícil, né, esse trabalho dos escravos nas minas. E eles eram muito suscetíveis com esse trabalho a doenças, eles tinham muita disenteria, malária, infecções e tinham muitas mortes por acidente também. E o apogeu da mineração foi de 1733 a 1748. E aí, em 1748, começou a declinar, né? E aí, com esse declínio da mineração, as cidades que eram principais pontos de mineração, como Ouro Preto, viraram cidades estagnadas, então se tornaram cidades históricas, né? Ainda se tinha, né, uma movimentação ali na cidade, né, de comerciantes e outras funções assim, mas não tinha, elas acabaram virando cidades estagnadas e hoje, até hoje são cidades históricas, né? Como Ouro Preto tem muita a economia é muito movida pelo turismo, né, dessa região. E teve, né, a expansão de demais atividades nessas regiões, o que manteve o fluxo de importações de escravos, né. Então, a importação de escravos, a chegada de escravos aqui, ela não acabou. Os escravos, a escravização ainda perdurou por muito tempo, né. E aí é isso, tipo, tem o fim da mineração, né? E como as bandeiras foram importantes para esse processo de interiorização, e a mineração mudou completamente o ciclo, né? A economia do Brasil. E eu acho que para a aula de hoje é isso. Na aula que vem vai ser a última aula
sobre o Brasil colônia, e a gente vai entrar no Brasil monárquico. E eu vou deixar... eu acho que eu vou mandar algumas questões do Brasil colônia depois da próxima aula, né, que vai ser a última aula de Brasil colônia, e eu vou colocar algumas questões sobre todo esse período, que não é um período que cai muito, assim, em vestibular. Eu acredito que a gente vai ter aí uma monitoria, né, algum dia, e eu posso revisar esse conteúdo do Brasil colônia, com foco no que cai mais em vestibular, né? O que dá mais um parâmetro geral, assim, para vocês entenderem, porque é muito importante a gente entender todo esse processo, né? Para entender como que tudo o que se sucede, né, a partir disso. Então, esse período do Brasil monárquico, do Brasil colônia, é um período muito extenso, né? Ele vai de 1500 a 1822, então é muita coisa em muito tempo, né, que acontece, enfim, eu dei uma resumida aqui de tudo, porque é muita coisa mesmo, mas eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, vocês sempre podem me chamar para tirar dúvida, eu posso explicar para vocês, e a gente fica por aqui, e até a próxima aula.